Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alex Lopes, sou atual diretor de Seguridade Social do Sindicato e estamos aqui hoje para procurar atualizar a categoria deficitária sobre essa grande novela, né, que se tornou as alterações do nosso plano de saúde, né? Todo mundo acompanhou ano passado a grande batalha que se tornou, né, essa defesa do nosso plano de saúde, né? Muitos tomaram conhecimento somente ano passado, quando houve o afunilamento das decisões judiciais e dos impactos sobre o preço, os valores das mensalidades, né? Mas essa batalha já se iniciou há bem mais tempo, né? Se iniciou lá em 2021, né? Mas ano passado que houve esse afunilamento e houve um processo mais decisório sobre as questões. Bom, fato é que, depois de muita batalha judicial, muita mobilização da categoria, com grandes atos, audiências públicas na Assembleia Legislativa, finalmente, no finalzinho do ano, já em dezembro, né, finalmente conseguimos chegar a um acordo coletivo com a CEMIG no Tribunal Regional do Trabalho. Podemos dizer que foi um excelente acordo? Infelizmente, não. Mas foi o acordo possível diante do grau de mobilização dos trabalhadores, tanto ativos e principalmente aposentados, e também em relação à correlação de força com o atual governo do Estado, que nunca escondeu de ninguém e sempre quis acabar com o nosso plano de saúde, como parte de um plano de entregar a CEMIG para a iniciativa privada, para aqueles que financiam a campanha, financiam o governo do Estado. Esse acordo, infelizmente, trouxe perdas para o nosso plano, mas pelo menos nos permitiu que atenuássemos consideravelmente essas perdas e garantisse um mínimo para mantermos um plano de saúde digno para a categoria deficitária. Como diz o ditado, né, pessoal? Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. Vou passar a palavra para o nosso diretor de Relações com os Beneficiários, o Edivaldo Pereira, que é a pessoa mais preparada para nos explicar de forma mais detalhada como está a atual situação do nosso plano e quais as mudanças estão por vir. E, em seguida, ele irá responder algumas dúvidas recorrentes da categoria. Edivaldo, boa tarde. A palavra está com você. Oi, Alex. Boa tarde, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, né? A gente está sempre aqui à disposição para estar esclarecendo dúvidas da categoria a respeito aí do plano de saúde, que realmente é uma situação bem complexa, né? E nos últimos dias a gente tem passado por diversas informações, são diversos detalhes, e então a categoria precisa estar sempre atenta para poder não perder nenhum tipo de informação relevante, né? Então, assim, os últimos dias tiveram algumas alterações, assim, um tanto quanto relevantes e que causou um certo incômodo na categoria, porque eram datas que estavam pré-estabelecidas no acordo único que foi fechado, né, e homologado lá em 12 de dezembro de 2025. Né? Então, o acordo único ele estabelecia algumas datas limites que tiveram que ser cumpridas aí até 31/12, que a gente vai estar conversando mais para frente aí da nossa conversa. Mas o que as pessoas têm que entender e ter tranquilidade? Primeiro, né, o plano de saúde ele continua ativo, vigente, né, e assim ele vai continuar até que sejam instituídos os novos planos, que com a instituição dos novos planos também não haverá mudanças bruscas, né? As pessoas têm uma dúvida muito grande a respeito de tratamentos em andamento, a respeito de agendas já pré-estabelecidas, a respeito de atendimentos, mas a gente tem que dar essa tranquilidade que não haverá essas alterações bruscas, não será interrompido o tratamento, não será interrompido procedimentos, né? E isso vai ser feito aí da forma mais harmônica possível. O PSI ele vai continuar sendo com a sua estrutura, né, até o dia da instituição dos novos planos, que está previsto aí para março de 2026, se tudo ocorrer dentro aí do planejado.
Então, até março não muda nada, né? Continuam os atendimentos, os mesmos hospitais, os mesmos prestadores, os mesmos médicos, né? E a única coisa assim, de relevância que há uma alteração nesse aspecto é a questão do reembolso de medicamentos. O reembolso de medicamentos ele passa a ter um valor único de R$ 100. Então, assim, o teto, que era 4.000 ano passado, ele passa para ser R$ 100, porque uma das previsões dos novos planos é que não vai ter reembolso de medicamentos. Agora, as pessoas perguntam, e o reembolso da RN 566, que é reembolso de consultas e exames para locais onde não tem? Isso não muda, pessoal, isso continua a mesma coisa, inclusive continuar nos novos planos. Reembolso de fisioterapia para local onde não tem, isso também não muda. Então, é isso, Alex. Assim, as pessoas podem ter tranquilidade quando vierem os novos planos, né, estiverem constituídos, os beneficiários serão avisados com antecedência a respeito da característica de cada plano, eles vão ter oportunidade, né, de alterarem o plano para o qual forem migrados de origem e vai ter a oportunidade também de estar discutindo aí todos os aspectos dos novos planos. Então, não precisa ter esse desespero com receio de que vai acabar o plano e você não vai ter como migrar ou como se tem que fazer uma opção agora de forma imediata, porque não há essa necessidade ainda. É importante todos e todas estarem tranquilos que, na medida que forem estabelecidos novidades, novos planos forem implementados, a gente vai comunicando, as entidades vai comunicando, a CEMIC Saúde vai comunicando e a gente vai fazendo esse diálogo aí de compreensão. Ok, Edivaldo, muito obrigado pelas informações iniciais. Edivaldo, eu gostaria de fazer algumas perguntas que estão sendo recorrentes aqui pela categoria, né, que vem procurando as entidades, vem procurando o Sindialeto, algumas questões. Então, eu vou fazer as perguntas aqui e aí você responde logo em seguida, pode ser? Tranquilo, Alex, vamos conversando. Então, bacana. Primeira pergunta, Edivaldo, é o seguinte: o reajuste de 60,5%, ele será mantido até a implantação dos novos planos? Alex, são duas questões aí nessa pergunta. Primeiro, assim, é um sim, né? Ele será mantido, o reajuste de 60,5%, porém ele não será cobrado, né? As mensalidades até a implementação dos novos planos não terão, né, na sua cobrança 60,5%. Quando é que ele será cobrado? Ele será cobrado a partir da implementação dos novos planos, junto com aquele valor que foi devolvido dos 60,5 de 2025 e será dividido em 24 vezes sem juros. Aí, assim, mas lembre-se que essa regra, Alex, é só para aquelas pessoas que não fizeram a recusa do recebimento do retroativo. Aquelas pessoas que se manifestaram lá pelo aplicativo recusando a devolução desse valor para ser cobrado em 24 vezes sem juro, essas pessoas agora, em janeiro, vão pagar a diferença dos 60,5 que não foi cobrado no mês de dezembro sobre a mensalidade de dezembro e a mensalidade da 13ª contribuição, e depois elas vão pagar também a de janeiro. Então, aquelas pessoas que recusaram a devolução, elas vão pagar agora em janeiro as 3 diferenças. Em fevereiro, ela vai pagar as mensalidades reajustadas normalmente em 60,5, porém, quando forem instituídos novos planos, elas não vão ter que pagar nenhuma dívida parcelada em 24 vezes, né? Então, assim, aquelas pessoas que recusaram a devolução vão pagar já os 60,5 das mensalidades. Aquelas que não recusarem vão ter os valores devolvidos, vão pagar somente a partir da instituição dos novos planos em 24 vezes sem juros. Bacana, bem esclarecedor. Segunda pergunta, Edivaldo, é o seguinte: afinal de contas, quais são os valores que serão devolvidos? Olha, os valores serão devolvidos, pessoal, será a diferença entre a mensalidade cobrada em fevereiro e a mensalidade cobrada em março. Eu estou falando aqui de uma forma prática, né? Que aí a mensalidade de fevereiro não foi cobrada com 60%.
a de março, sim. Então, para você saber o valor, você vai fazer essa diferença. Esse valor, que é a diferença correspondente ao reajuste de 60,5, você vai multiplicar aí pelo o período de março a novembro, né? Então, assim, ó, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Dá 9 vezes. Então, você pega essa diferença, multiplica por 9. Esse montante, você vai subtrair da dívida que você tem com a Semig Saúde, né? Se você tem boleto em aberto, se você tem parcelamento em aberto, você vai subtrair desse montante os boletos em aberto e os parcelamentos em aberto. Esse valor que sobrar será devolvido para você, né? Então, esse valor será acreditado em 30/1. E aí, o seguinte, esse valor, né, o total aí dessa diferença de 9 meses, né, ela será particionada em 24 prestações sem juros e cobradas quando da instituição do novo plano. Lembrando que quem pede a devolução, quem aceitou a devolução, tem também a mensalidade a parcela do reajuste de 60,5 de dezembro e da 13ª contribuição, e a parcela do reajuste de 60,5 de janeiro, fevereiro, até a instituição do novo plano, porque também não serão cobradas, mas elas serão juntadas a esse montante que será dividido em 24 vezes sem juros, né? Então, só recapitulando, ó, 9 vezes multiplicado por esse valor aí de 60,5, mais a diferença de 60,5 de dezembro, mais a diferença de 13ª contribuição, mais a de janeiro, mais a de março, janeiro, fevereiro e março, né? Aí esse montante será dividido em 24 vezes aí, sem juros, após a instituição dos novos planos que está prevista para março, tá, gente? A gente está contando aqui na hipótese dos novos planos serem implementados em março. Eu não sei se eu fui claro, Alex. Não, entendo que foi claro sim, Edvaldo. Que as questões às vezes complicam um pouco, por causa de datas, parcelas, mas eu acho que deu para esclarecer bem essa questão. Vamos para a terceira pergunta, então. Como e quando se dará a devolução desses valores? Em 30/1. A previsão é 30/1 de 2026. Então, assim, ó, no pagamento que for feito aí dos assistidos, o contra-cheque normalmente sai dia 22, 23 de janeiro, né? Já deve vir constando lá o valor do crédito para quem tiver crédito, né? Por que eu falo para quem tiver crédito? Porque pode ter pessoas que tenham um acúmulo de boletos tão alto que possa ser consumido pelo valor desse crédito, né? Então, para quem tiver crédito, para quem a devolução menos as deduções geram um valor positivo, isso a previsão é para que seja no mês de janeiro. Lembrando, pessoal, que essa previsão, ela é assim, todos os trabalhos e esforços estão sendo feitos para isso, né? Mas pode ser, assim, por algum motivo que não acontecer, mais a compensação certamente será feita, mas a previsão até o momento da Semig Saúde é que vai ser em 30/1. Tem outra pergunta aqui. O que será parcelado em 24 vezes, mas você já informou, né? Que é o 60,5%. Você já apontou. A quinta pergunta é o seguinte: eu posso recusar esse parcelamento ainda? O Alex, o que acontece? Foi estabelecida uma data até 31/12 para as pessoas recusarem o parcelamento. Mas, do ponto de vista prático, a pessoa que ela não quiser essa devolução, é simplesmente ela pegar, abrir um chamado na Semig Saúde quando a devolução for feita e solicitar o cancelamento da devolução. Eu entendo que, tecnicamente, materialmente, isso é possível, né? Mas, assim, estabelecer um período até 31/12 para poder se organizar melhor. Mas isso não impede que depois que o crédito seja feito, que você recuse aí e devolva o dinheiro, né? Acredite o dinheiro lá na conta da Semig Saúde. Então, na hora que abrir o chamado, vai ter todo o processo explicando. Não, bacana. E agora uma pergunta em outro sentido, né? Uma pergunta que vem muito recorrente aqui também é essa, Edvaldo, que sobre o teto de repouso dos aposentados. Ele será mantido após 31/12/2025, até a implementação dos novos planos? Sim ou não? Não, Alex. Na verdade,
a legislação não permite que o teto de reembolso seja zerado totalmente. Então, ficou um valor residual de R$ 100, né, que pode ser usado agora em 2026. Então, o beneficiário ainda pode pedir reembolso aí de uma despesa, mas ele vai ter um reembolso de R$ 100. Então, assim, se ele fizer, a grosso modo, uma compra de R$ 120 do medicamento, a Semix Saúde reembolsa 80%. Então, reembolsaria em torno de R$ 100. Né? Aí, se ele fizer uma compra do medicamento de R$ 400, ele vai ter um reembolso de quanto? De R$ 100. Porque é o único valor que tem lá para ele reembolsar. Né? Então, assim, para o ano inteiro, é como se o teto de 2026 fosse R$ 100. Mas esse é um valor aí residual, né? Vai contemplar aí esses 3 meses de teto. É claro que para muitos medicamentos não dá para cobrir, mas a ideia é que em 2026 não teria mesmo teto de reembolso. Entendi. E como que fica a questão do reembolso do tratamento odontológico? Alex, o tratamento odontológico tinha uma regra anterior, na época que tinha o teto de reembolso, que as pessoas poderiam reembolsar 50% do gasto com o tratamento odontológico. Paralelo a isso, a Semix Saúde também disponibiliza, através da Odontoprev, um plano odontológico, né? Na verdade, a única coisa que vai continuar é o plano odontológico. Só que nem todas as pessoas têm plano odontológico. Então, para aquelas pessoas que não têm plano odontológico, a única forma delas tratarem agora tratamentos odontológicos seria adesão aí ao Odontoprev, né? Não tem mais reembolso de 50% dos gastos com tratamento odontológico, pessoal. Isso aí para ninguém, né? Anteriormente, quem não tinha o plano odontológico poderia fazer esse tipo de reembolso, mas a partir de agora não tem mais, né? Nos novos planos não terão direito a esse teto de reembolso aí para tratamento odontológico. Atualmente, esses R$ 100, se você tiver um recibo, você pode usar para resgatar esses R$ 100, mas com relação aos tratamentos odontológicos futuros, não terão. Entendi. Em relação aos novos planos, haverá algum novo plano que contemple reembolso de medicamento? Não, Alex, até o momento não tem essa previsão, né? Lembrando que a gente terá aí 1,5, 1,28 bilhões para poder dar manutenção no plano de saúde por um tempo bem relevante, né? E assim, a previsão para que a gente tivesse os mesmos direitos que a gente tem hoje era em torno de 4 bilhões, segundo o atuário que assessora as entidades. Então, assim, 3,75 bi no mínimo vai ter que ser absorvido pelos beneficiários. Então, está sendo feita algumas adequações para que todos tenham condições de pagar o plano, né? Porque se for manter as mesmas características do PSI, certamente muitos dos beneficiários não conseguirá absorver esses custos aí, oriundos aí dessa queda no valor do patrocínio. Compreendo. E em relação aos novos planos, já há proposta de novos valores das mensalidades desses novos planos? Como que seriam esses valores? Já tem uma ideia ou ainda está em fase de estudo? Ô Alex, assim, o que acontece? Para se definir o valor da mensalidade dos planos, é preciso uma série de informações que elas só ficaram prontas realmente depois de 31/12. Por exemplo, o número de pessoas que vão estar nesses planos, né? Até 31/12, né? Tinha aí uma opção de migração de permanência no PSI que eu vou explicar depois, mas assim, alguns números que são necessários a essa análise é preciso estar com várias informações completas. Não tem como a gente pegar e cometer assim, um ato irresponsável de fazer uma sugestão de mensalidade aqui. Então, a gente pede às pessoas para que tenham mais um pouco de paciência. Esta está sendo uma das informações que está sendo trabalhada com grande ênfase aí pelas entidades, porque insere e envolve uma série, né, de informações, né, uma série de questões que impactam diretamente nesse preço das mensalidades. O trabalho que está sendo feito é para ter uma mensalidade mais acessível possível. Lembrando, né, que as pessoas, além da mensalidade, elas terão aí
o desconto do subsídio, né, é relacionado a 1,28 bi colocado, o que torna o nosso plano muito mais acessível de qualquer plano de mercado. Então, o pessoal pedir para ter um pouco de paciência, lembrando que aqui é um plano de autogestão, é um plano que não tem um objetivo de lucro e é um plano que tem uma característica em que os beneficiários participam da gestão, ou seja, é um cuidado, né, que os beneficiários têm sem nenhuma busca de lucratividade para além de dar qualidade aos seus beneficiários. Então, aí você tem uma grande diferença do plano de mercado, né? Então, assim, vai ter o subsídio, esse subsídio vai ser deduzido do valor dessas mensalidades que serão cobradas, e aí, com certeza, nós vamos ter um plano aí com valor acessível, né? E outra coisa também que vão ter outras atenuantes, né? Como ao aumento do prazo para que os beneficiários continuem como dependentes especiais no plano, que hoje é limitado a 40 anos, está estudando a possibilidade de aumentar esse rol de beneficiários dependentes que possam participar do plano, como genros, noras, né? Então, assim, uma série de atenuantes e de informações e alterações que impactam, né, o valor da mensalidade. Então, por enquanto, a gente não tem ainda esse valor para poder sermos específicos aqui. Bacana, Edivaldo. A outra pergunta aqui é assim, em relação àquele trabalhador que optar por não migrar para o nosso plano, é possível permanecer no PSI antigo? Olha, Alex, pela regra do Acordo Único, que foi homologado em 4/12/2025, aquele beneficiário que não era afiliado a nenhuma das entidades signatárias do acordo, né, ele poderia fazer a opção de recusar o acordo, né? Ele recusando o acordo, ele ficaria no PSI antigo, né? E nesse PSI antigo, ele iria arcar com todos os custos do plano, inclusive a parte que cabia à patrocinadora de patrocínio aí de 1.051,73 em números de 2025. Lembrando que os reajustes todos seriam suportados por essas pessoas. Até o momento, né? Assim, isso seria muito ruim, porque como é que um plano de saúde funciona, né? O plano de saúde ele é um seguro de solidariedade. Solidariedade é um seguro que você precisa ter o maior número de pessoas possível. Então, quanto maior a massa, maior a possibilidade do plano ter um preço acessível e maior a possibilidade do plano ser sustentável, né? Então, assim, a maior massa está num acordo, porque as pessoas que são filiadas às entidades, elas não poderiam, de acordo com o acordo homologado, sendo bem pleonástico, né? Elas não poderiam fazer opção de recusar o acordo, porque as entidades representativas que foram lá no judiciário fazer a vontade dessas pessoas, elas optaram por assinar o acordo. Então, essas pessoas que são filiadas não poderiam recusar o acordo. Então, assim, o número já é maior dessas pessoas. Então, de qualquer forma, se todos aqueles que não são filiados a nenhuma entidade ficassem no PSI, já seria um número bem reduzido e esse número teria dificuldades muito grandes de suportar os custos, né? Pelo número de opções feitas, foram em torno de menos de 50 pessoas. Aí você imagina, assim, só dando um exemplo, né? Imagina tratamentos aí caríssimos, né? De pacientes que tenham doenças graves aí que levam 2, 3 milhões de reais. Uma coisa é esse tratamento de 3 milhões ser absorvido por um público de 60 mil pessoas. A outra coisa é um caso desse ser absorvido por um público de 50 pessoas, né? Então, assim, é praticamente inviável aí um plano com esse número de pessoas. Então, por isso, assim, era uma coisa que é possível, porque a legalidade do acordo estabeleceu essa regra, né? Mas é uma coisa que, do ponto de vista técnico, operacional e material, é muito difícil uma pessoa continuar no PSI antigo. Bacana, ou seja, é bem inviável, né, o trabalhador permanecer no PSI antigo, né? Mas, assim, se mesmo assim, com essa inviabilidade toda, o trabalhador insistir em permanecer nesse plano, ainda é possível ele recusar a adesão aos novos planos ou não? Não, não é possível ele recusar mais, porque esse direito era até 31/12, né? O acordo homologado estabelecia isso. Agora sim,
Só explicando outra coisa que eu esqueci de falar. Vamos dizer se ele pegou e recusou o direito, né, e vai continuar no PSI antigo. Aí lá em junho, ele decide que ele não dá conta de pagar o plano do PSI antigo e ele quer vir para os novos planos. Ele poderia vir? Poderia sim, só que ele viria sem o subsídio que o acordo previu, né? Então ele viria para o plano novo, mas sem direito a parte daquele subsídio lá de 1,28 bi que a CEMIG colocou no acordo, né? Então, assim, mas atualmente, quem fez a opção até 31/12 está feita, ainda vai abrir um espaço aí para aquelas pessoas que têm alguma dúvida ainda, né? Que talvez tenha feito uma opção equivocada, mas aí aquelas pessoas que não, que queiram fazer agora não pode mais, porque o prazo terminou em 31/12. Entendido. E quanto que os beneficiários poderão optar para os novos planos? Alex, vocês vão poder optar. Na verdade, é o seguinte, em 31/12, né, finalizou o prazo das pessoas estarem no acordo. Vocês estão no acordo único. Agora, os novos planos, quando eles forem constituídos, né, esse processo de constituição vai à elaboração dos planos, o registro deles na ANS, e depois de registrados na ANS, eles serão disponibilizados. Então, assim, a ideia que se tem é que todos serão migrados para um plano básico, né? Um plano intermediário ali. E aí a pessoa nesse plano intermediário, ela vai ter a oportunidade de ela migrar para um plano mais completo ou para um plano mais como se diz, mais comum, mais simples, para o caso de serem 3 planos. Se forem 2 planos, ela vai migrar para um plano menos completo, ela vai ser automaticamente migrada para um plano menos completo e depois ela faça a opção, né? Mas isso só vai acontecer, pessoal, lá quando os planos tiverem sido instituídos. Não tem como você fazer a opção de migração agora. Então, agora você está sendo tratado nas regras do PSI, e aí, quando estes planos estiverem constituídos, a CEMIG Saúde, as entidades vão publicar, olha, você vai ser migrado na data X para o plano intermediário. E aí, a partir de determinado período, você vai poder oscilar aí entre os planos à medida da sua vontade, da sua capacidade financeira ou até mesmo da sua necessidade, porque dependendo da pessoa, só determinado plano vai atendê-la. Então, ela vai ter esse espaço para isso. Então, não precisa preocupar assim, se ela vai ter vai ser cerceada do direito de migrar, se ela vai perder esse prazo. Não, isso será avisado com muita antecedência, né, para a pessoa fazer essa alteração. Mas a gente não tem ainda um prazo, porque precisa ir ser constituído. Perfeito. E, Edivaldo, a parcela de 210,35, ela vai continuar sendo cobrada nos novos planos ou não? São 2 momentos, Alex. Até que os novos planos sejam constituídos, o beneficiário vai pagar essa parcela de 210,35, ela corresponde 20% lá da parcela da patrocinadora. Após os novos planos serem constituídos, é outra tabela, é outra realidade. Então, não tem 13ª contribuição, não tem essa parcela de 210,35 separado, será outra regra. Então, assim, a grosso modo, até março, né? Se as nossas expectativas forem satisfeitas, até março, essa parcela vai estar sendo cobrada lá nas mensalidades dos beneficiários. Entendido. E a questão dos nossos colegas, o pessoal da Gasmig e da CEMIG Saúde e Fórmulas, como vai ficar sobre os nossos planos? O acordo previa que o comitê gestor ele iria decidir sobre esse assunto, né, Alex? Lembrando que esses trabalhadores, em sua grande maioria, são trabalhadores oriundos da CEMIG, que no passado estiveram aqui conosco, participaram, inclusive, da formação da CEMIG Saúde e do seu fundo garantidor, né? Então, assim, essas pessoas, elas terão, a partir de janeiro de 2026, desculpa, a partir de janeiro de 2026, a mesma condição de que os trabalhadores da CEMIG, né? E eles terão aí direito à devolução dos valores, terão direito à questão do parcelamento desses valores aí dos 60,5, e aí no futuro também estarão conosco aí nos novos planos com direito ao subsídio, né? Perfeito. E os valores devolvidos terão incidência de imposto de renda?
Alex, assim, essa é uma pergunta que eu tenho recebido muito, né? Que acontece, Alex? Esses valores, eles são devoluções de desconto, né? A natureza contábil que virá na hora que sair o relatório lá da CEMIG Saúde, sairá com a natureza contábil de devolução. Então, não haverá incidência de imposto de renda. Entendi. E faz alguma diferença essa devolução vir no contra-cheque ou crédito em conta corrente? Alex, não faz, tá? Que acontece? O que define, né, a natureza da devolução é o relatório que a CEMIG Saúde vai fornecer no final do período lá do crédito. Então, assim, não importa se esse dinheiro materialmente entrou na conta corrente ou veio creditado no contra-cheque do beneficiário. Importa é a classificação da natureza do relatório lá. Então, isso não faz diferença nenhuma. Certo. E como que fica a questão dos pais que foram excluídos ou saíram do PSI? Qual que é a regra que vai ser aplicada para quem estava no plano em 1/2 de 2025? Alex, essa pergunta é muito boa porque o prazo é 1/2 de 2025 de referência, né? Então, para aquelas pessoas que tinham pai ou mãe, lembrando, pessoal, que nem todos os beneficiários do PSI tinham direito de colocar pai ou mãe, né? Até determinado período, salvo engano, 2005, era permitido pelas regras antigas que você colocasse seu pai e sua mãe no PSI. No meu caso, né, a gente que é jovem, assim igual eu, a gente ainda tem ainda pai ou mãe no PSI. Só que algumas pessoas não tiveram condições de manter devido ao aumento dos custos, né? Essas pessoas, às vezes, saíram ou foram excluídas. Para essas pessoas que já estavam com pai ou mãe no PSI e eles estavam em 1/2 de 2025, eles poderão retornar com seu pai e com sua mãe até a instituição dos novos planos, né? Sem carência, desde que ele tenha negociado aí ou pago os débitos. Então é muito importante as pessoas saberem disso, poderão voltar com o pai e a mãe que saiu, que estava no PSI em 1/2 de 2025 e voltará sem carência até a instituição dos novos planos. Bacana. E como que fica a carência de quem já voltou para o plano, de quem vai voltar e de quem voltará depois dos nossos planos instituídos? São três situações diferentes, Alex. Primeiro, tinha aquela pessoa que ela tinha um débito, foi excluída ou saiu do plano, e aí ela retornou para o plano e ela estava cumprindo o período de carência, né? Para essa pessoa, a carência já foi retirada, tá bom? A Simples Saúde já procedeu à retirada da carência. Aí aquela pessoa que ela foi excluída do plano, ela vai voltar agora. Ela vai voltar sem carência. Ela voltando até a instituição dos novos planos previstos para março, vai voltar para o plano sem carência. Aí, após a instituição dos novos planos, né? Os novos planos foram instituídos. Como vai ficar? A regra fala que volta sem carência até a instituição dos novos planos. Então, assim, não tem garantia que após a instituição dos novos planos ela volte sem carência. Então, aquelas pessoas que querem voltar sem carência, é importante que elas voltem dentro da nova realidade, né? Depois da instituição de novos planos, vai depender do regulamento futuro. Perfeito. E como que fica a devolução do retroativo dos 60,5% para os trabalhadores da ativa? Olha, Alex, os trabalhadores da ativa, pessoal, sim, é muito importante porque teve assim uma realidade diferente dos trabalhadores assistidos. A gente falou isso várias vezes e as pessoas às vezes elas têm dificuldade de acompanhar, mas assim, os trabalhadores da ativa a realidade é outra, né? Primeiro, com relação à devolução, e eu vou falar um pouquinho de outras coisas também, Alex, que são algumas informações que são importantes. Primeiro, a devolução ela será feita em 30/1. Só que, diferente dos trabalhadores assistidos, ele não terá que pagar em 24 vezes sem juros. Né? O entendimento na época foi esse, porque esse trabalhador ele foi migrado para o prêmio. Então, esse trabalhador ele vai ficar no prêmio enquanto na ativa. Aquele que estava em 1/2 de 2025 no PSI, ele vai ter a devolução da diferença de 60,5, vai poder foi migrado em 4/12 de 2025 para o plano prêmio, e ele, ao se aposentar, vai poder fazer a opção de vir para os novos planos com subsídio, né? Caso a época ainda tenha
valores aí relacionados a esse subsídio. Agora, uma informação importante, Alex, que eu estou vendo muita dúvida é o seguinte, ó, pessoal, o plano prêmio, ele tem uma característica diferente do PSI. Primeira coisa, ele é estadual. Então, se você tem algum dependente especial fora do estado, você tem que fazer a adesão desse dependente ao plano prêmio respectivo daquele determinado estado. É muito importante que vocês tenham atenção sobre isso. Outra questão importante, ó, os dependentes especiais do plano prêmio, ele não consta lá no rol do cadastro do titular. No rol do cadastro titular, só consta os dependentes diretos, que são o cônjuge e os dependentes de 24 anos para baixo, né? Aqueles dependentes de 24 anos para cima, você vai ter que logar no aplicativo com o nome, com o número do CPF dele, primeiro acesso, e aí você vai ter acesso aos dados dele e a carteirinha, né? Então, fiquem muito atentos a isso, porque muita gente vem falando assim, meu dependente especial foi excluído depois que eu mudei para o plano prêmio. Não, todo dependente especial acima de 24 anos, ele não está lá no rol do titular, né? É muito importante, Alex, saber disso, porque às vezes você tem muita dúvida. Então, para os dependentes especiais, se for pai ou mãe, ou tiver, ou filhos, né? Abaixo de 24 anos, acima de 24 anos, ou netos, você tem que fazer o log no aplicativo em nome desse dependente especial. Outra coisa, a mensalidade dele não vem debitada no contra-cheque do titular. A mensalidade dele vem em boleto em separado. Então, fique atento ainda quem não pagou o boleto do dependente especial e está no plano prêmio, o trabalhador da ativa, porque você pode estar acumulando dívida e quando você vê, o seu dependente especial foi excluído realmente. Então, vai lá, logue na página da CEMIG Saúde ou no aplicativo com o CPF do seu dependente e verifique os boletos em aberto, porque está lá. Não está sendo debitado seu contra-cheque e só no primeiro mês foi para o seu e-mail o boleto com o custo do dependente especial. Perfeito. E sobre aquele trabalhador, aquele beneficiário que tem boletos em aberto, ele tem que pagar os boletos que ainda não foram pagos de forma imediatamente ou não? Alex, são duas situações. Vamos entender primeiro a regra do boleto em aberto, né? Aquelas pessoas que ela tem boleto devido, e assim, é sempre importante que pagar é sempre a melhor solução, pessoal, mas vamos entender isso, ó. A pessoa que tem boleto em aberto, a regra do PSI é o seguinte, ó, a partir do momento que o boleto completa 60 dias de vencimento e tem um outro boleto vencido há mais de 30 dias, esse beneficiário pode ser excluído. A regra é essa. Em função, né, do que está acontecendo aí das negociações, tem um prazo de tolerância até 30/1 aí, sem que essas pessoas sejam excluídas para que seja feita essa adequação. Agora, tem uma outra regra importante que o beneficiário tem que estar atento, ó. Boleto de parcelamento, pessoal, a regra não é 60 dias. Boleto de parcelamento é imediato. Se você parcelou uma mensalidade, você não pode atrasar jamais. Porque se você atrasar um dia, já dá direito a você ser excluído, né? Então são duas regras diferentes que as pessoas têm que prestar atenção, Alex. Ó, boleto normal de débito de mensalidade que não coube no contra-cheque, esse tem esse prazo aí de 60, condicionado a 2 boletos vencidos para ser excluído. Boleto de parcelamento, de financiamento, não pode atrasar um dia. É muito importante as pessoas saberem disso, porque quando for feito o parcelamento em 24 vezes, e às vezes não couber no contra-cheque, se for o caso, você não pode atrasar esses boletos, pessoal. Então, assim, a pergunta é, quem tem boleto em aberto? Ó, se você tem um boleto só, né? Dia 30 agora vai haver uma compensação, mas desde que você guarde na tua cabeça que depois da compensação você não pode deixar nenhum boleto em aberto. A ideia é sempre pagar quem tem condição, Alex. Mas dia 30 agora vai ter um acerto de contas muito importante. Então, assim, até lá, até dia 30, pessoal, pelo amor de Deus, eu estou deixando isso aqui gravado para que vocês depois não falem assim, o diretor falou que nós não vamos ser excluídos. Não, até dia 30 tem uma tolerância para fazer a compensação de contas, né? E aí
depois disso, pelo amor de Deus, não deixem boleto atrasar, porque serão excluídos, todos sabem o problema que dá. Bacana, muito importante o pessoal ficar atento a essa questão aí. E para finalizar as perguntas aqui, Edivaldo, o que acontece com aquelas pessoas que estão em tratamento, o tratamento está em andamento nesse período de transição dos planos? Vai acontecer alguma coisa diferente? Tem alguma... Não, Alex, assim, Não? é outra questão que gera muita dúvida. Se você tem tratamento, pessoal, assim, mesmo na migração dos planos, é claro que a Semig Saúde vai ter todo o cuidado para não interromper o tratamento de ninguém e manter a mesma condição de atendimento, né? Então, assim, é importante as pessoas terem essa tranquilidade que essa migração de plano será feita com total cuidado para não interromper nenhum tratamento. E aí, assim, é claro que os casos aí que forem necessários ter algum tipo de mudança, será feita aí com todo o cuidado possível para não trazer nenhum impacto na vida do beneficiário. Depois de 31/12 continua da mesma forma, aí que não vai alterar nada mesmo. E aí, assim, se houver alguma alteração de condição, vai ser a partir dos novos planos, mas aí dentro da condição aí de manter o tratamento aí até se concluir o processo, né? Não tem nenhum tipo de iniciativa aqui que vai interromper tratamento, né? Lembrando também, pessoal, que medicamentos oncológicos, medicamentos para doença autoimune, isso aí não muda, porque isso aí está nas obrigatoriedades da ANS, né? Não é igual o teto lá de reembolso de medicamento. Algumas pessoas têm confundido isso, reembolso de medicamentos com medicamentos que são obrigados pela norma aí da Agência Nacional de Saúde. Não, esses medicamentos vão continuar sendo fornecidos normalmente, porque é uma obrigação legal que está dentro das regulamentações da ANS. Perfeito. Muito obrigado, Edivaldo, pelas informações e esclarecimentos. Espero que esse vídeo tenha ajudado a informar e a sanar eventuais dúvidas da categoria deficitária. E aproveito a oportunidade também, pessoal, para lembrar a todos e comunicar aqueles que não sabiam, que todo esse vídeo e todo o histórico de negociações, todas as tratativas relativas ao nosso plano de saúde, eles estão compilados num site que foi criado exclusivamente para informar os trabalhadores, que é o site, né? www.semsaudenãotemenergia.com.br. Lá você vai encontrar absolutamente tudo referente às negociações, à atual situação do plano, né, de forma detalhada, bem trabalhado. É um site que foi feito exclusivamente para tratar dessa questão tão importante para a categoria deficitária. Aproveito a oportunidade também para informar, né, aqueles trabalhadores que quiserem tirar dúvidas diretamente com o próprio Sindialeto, o nosso WhatsApp, né, que é o 32385000, né, que você pode procurar também, ou também, se preferir, pode enviar um e-mail direto, né, para a nossa pasta aqui de Seguridade Social, que é o seguridadesocial@sindieletromg.org.br. Alex, assim, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade. A gente está aqui sempre à disposição para esclarecer dúvidas, né, dos beneficiários e beneficiárias. Lembrando a todos e todas que nós devemos ser solidários aí em conversar com aquelas pessoas que elas não têm acesso à informação como nós, não acompanham as redes sociais, informar para elas o que está acontecendo, informar para elas a necessidade de estarem olhando aí as tratativas em relação ao plano de saúde. Nós vamos, a partir de agora, nós temos que estar totalmente atentos, né? Trabalhar junto com as entidades aí para poder a gente tornar esse plano mais longevo e o mais acessível possível para as pessoas. A gente tem que trabalhar para que tenha um plano com preço acessível. E como é que a gente trabalha isso? Ajudando a ser um fiscal do plano. Ajudando a evitar desperdícios, ajudando a cuidar, né, da saúde financeira do plano, e cada um de nós pode fazer isso através das nossas condutas, né? Então a gente tem que ter essa maturidade aí, porque a Semig Saúde, o plano de saúde é nosso,
somos todos nós, e a gente precisa compartilhar com todos essa responsabilidade, porque qualquer custo que aumente, qualquer valor que fique caro, seremos nós que vamos pagar depois na análise atuarial do plano que vai definir o valor da mensalidade. Então, é muito importante que tenhamos essa consciência, porque o plano de saúde somos nós. E quanto mais a gente cuidar do plano, mais nós vamos ter um plano sustentável, mais nós vamos ter um plano longevo, mais nós vamos conseguir manter o acesso à saúde, que é importante. Eu costumo lembrar para as pessoas que o importante é a gente pensar assim, ó, o plano de saúde é algo assim que é indiscutível, né? No momento que a gente tem uma enfermidade com alto custo, tem uma internação aí longa, que você tem que ir para um CTI. Às vezes a gente enxerga o plano de saúde na hora de uma consulta, mas a hora da consulta, às vezes você pode até substituir o valor, mas na hora de internação de CTI de 2, 3 meses aí, é muito difícil substituir esse valor. Então vamos cuidar do plano de saúde, as regras estruturais serão mantidas, os acessos, né, a regras complexas, a tratamentos caros serão mantidos, mas vai depender da gente a longevidade e a continuidade do plano que nós temos. Muito obrigado, nós vamos voltar a conversar, estamos sempre aqui à disposição para esclarecer as dúvidas. Muito bom, nós que agradecemos, Edivaldo, sua disponibilidade, e vamos, como diz o Edivaldo aí, vamos nos manter informados e participativos. A participação de cada eletricitário e eletricitária é fundamental na construção não só desse plano, mas de tudo que é de interesse da categoria eletricitária. Então, muito obrigado, até a próxima, e não se esqueça, pessoal, sem saúde não tem energia, e CEMIG, esse trem é nosso. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.